Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre citologia. Eu vou falar só mais uma vez sobre o mapa mental, porque, como eu disse para vocês lá no começo da aula, essa aqui é a base de tudo, de todo o resto que vocês vão aprender a partir de agora no curso de vocês. Então, esse aqui é obrigatório a gente saber como se fosse assim, o nome do nosso país, Brasil, né? São coisas que a gente sabe para sempre. A mesma coisa vai ser aqui a citologia. Essa é a base de todas as próximas disciplinas que virão, inclusive cada uma dessas coisas, das funções, das organelas, do que constitui a célula, a gente poderia fazer uma aula sobre cada uma dessas coisas, porque as funções são muitas. O nosso corpo, vocês sabem que ele é um maquinário incrível. Cada uma das coisas que tem no nosso corpo tem uma função. Tudo aqui é funcional, tudo serve para alguma coisa. Então, assim é a célula, e a célula é a menor unidade funcional de um ser vivo, de um organismo. Seja ele um organismo procarionte ou eucarionte. Então, relembrando aqui o nosso mapa mental, a célula obrigatoriamente tem membrana plasmática, seja ela uma célula procariótica ou eucariótica, né? Citoplasma ou citosol, material genético, seja ele DNA ou RNA, e ribossomo, que é aquela organela não membranosa. O ribossomo, a gente vai ver a estrutura dele daqui a pouco, ele não tem membrana, tá? E é o responsável por fazer a produção das proteínas, e a gente já sabe que a nossa membrana é uma camada lipoproteica de lipídios e proteínas, logo ela precisava que alguém fizesse essa produção de proteínas para ela. Entra aí o ribossomo. O ribossomo, ele é bem pequenininho lá, vocês lembram das nossas figuras ilustrativas? São aqueles pontinhos bem pequenininhos, então eles têm vários pelo citosol inteiro, e eles estão presentes em todas as células, lá nas bactérias, lá nos protozoários, lá nos vegetais. Eles só não estão em um lugar, que é um organismo que não é um organismo vivo, é um organismo de crise existencial, que é o vírus. Bom, então as células elas podem ser procarióticas ou eucarióticas. As células procarióticas elas não possuem carioteca. Em outras palavras, ela não possui a membrana nuclear. Ela tem membrana plasmática, mas a membrana do núcleo não tem. Logo, se ela não tem membrana do núcleo e o material fica disperso, o material genético fica disperso aqui no núcleo, eu vou chamar isso de nucleóide. Nucleóide é que não tem uma membrana nuclear para envolver. Não existem organelas membranosas lá, com exceção de uma única organela não membranosa, que é o ribossomo, aqui representado por essa bolinha linda azul. E não possui citoesqueleto. Quem que possui citoesqueleto? Os organismos eucariontes, de células eucarióticas, que possuem carioteca, possui núcleo com material genético separado, tem organelas membranosas e possui o citoesqueleto. Beleza? Essa primeira parte aqui, esse mapa mental, ele resume praticamente tudo que a gente falou de forma conceitual antes. E eu quero saber de vocês se essa parte aqui deu para ficar fixada na cabeça. Por mim, sim, professora. Sim, professora. Sim. Tá bom. Sim. Então, a partir de agora, lógico que quando vocês pegarem um livro para ler, um artigo para ler, tem muito mais coisas detalhadas escritas no texto, mas aí, como vocês sabem, a base agora, e esse aqui né, é muito mais que a base, está bem completo, vocês vão saber entender, não vão sentir dificuldade, porque vocês têm base, embasamento. Tá bom? Então, a primeira que a gente vai falar são sobre as bactérias. Na verdade, eu poderia colocar aqui reino Monero, né? Que tem as cianobactérias, tem as árqueas, tem as bactérias, tem vários tipos de bactérias. Esses cheetos gostosos que está aparecendo aqui, dessa foto de microscopia eletrônica, são os bacilos. Agora, eu não sei dizer se são bacilos gram-positivos ou negativos, né? Mas são bacilos, tá bom?
como que é a estrutura da bactéria? Olha lá que a gente já tinha visto antes a estrutura da bactéria lá naquele desenho lá, só que ele não tinha nada especificado, não tinha seta de nada. Agora eu já vou saber as estruturas da célula bacteriana, que é uma célula procarionte, não tem núcleo verdadeiro, é uma célula primitiva, tá? Mas não é uma célula inferior, é uma célula menos complexa, tá? E isso aqui que vocês estão vendo é a célula e já é a bactéria, porque as células bacterianas, elas são unicelular. Só tem uma célula, então quando você olhar assim uma bactéria, você está olhando a bactéria e a célula ao mesmo tempo, tá? Ah, mas essa imagem aqui do canto tem um monte de parada aí. Vocês estão vendo uma bactéria colônia, uma colônia bacteriana. Olha o contrário, uma colônia bacteriana. Por isso que está aparecendo um monte de parada errada aí. Mas elas são unicelulares. Tá, então, agora eu estou descobrindo aqui que a primeira coisa que tem numa bactéria, que é essa parte de fora aqui, ela não é a membrana celular. Ai, mas eu achava, assim, que a bactéria tinha só membrana, porque foi isso que a gente estudou ainda agora. Não, eu falei que a membrana celular, ela está presente em todos os tipos de célula, mas ela não é a primeira camada de todas as células, e é o caso aqui das bactérias. A primeira coisa que envolve uma bactéria é essa cápsula. Essa cápsula é feita de, eu acho que são polissacarídeos, mas eu esqueci agora, mas eu vou confirmar já já. Tem essa cápsula aqui que envolve, nessa cápsula a gente tem fímbrias que são esses flagelos aqui fora, vendo? E a gente vai falar já já sobre eles. A segunda que vem depois da cápsula, deixa eu ver onde que está a célula dela, a seta dela. A parede celular, essa azulzinha, é a próxima que vem depois da cápsula. Essa parede celular, ela é formada por peptidoglicano. O que é o peptidoglicano? São polímeros que fazem a composição dessa parede. A maioria das bactérias tem, não são todas, e isso é nada mais nada menos que açúcar e aminoácido. Só depois da cápsula, só depois da parede celular, que eu tenho a membrana celular, que agora a gente já sabe muito bem a sua estrutura. Mas, Manu, tem essa cápsula, tem essa parede, a gente sabe que na membrana são lá que são feitas a seleção do que vai entrar, do que vai sair, as ligações com outras moléculas, com outras partículas, com outras células. Como é que faz com a bactéria, então? Bom, a bactéria tem essa cápsula justamente como sistema de proteção dela, e a parede celular também. É muito mais difícil fagocitar uma bactéria que tem essa cápsula. É por isso que nem sempre a gente consegue eliminar, por exemplo, uma infecção bacteriana do nosso corpo. É aí que entra, por exemplo, a historinha lá dos antibióticos, né? Que os antibióticos, eles antes eram vendidos assim, como se fosse qualquer medicamento. Por que eles deixaram de ser vendidos? Por conta da resistência que as pessoas começaram a criar aos antibióticos. E contando uma história aqui bem mequetrefe para vocês, de uma forma bem simples, é como se eu tivesse com uma infecção bacteriana agora no meu corpo, e eu tivesse que fazer 7 dias de tratamento. Aí eu fui lá, peguei a receita, comprei antibiótico, tomei o antibiótico primeiro dia, segundo dia, no terceiro dia a febre foi embora e eu já me senti melhor. E no quarto dia, eu que estava com uma infecção bacteriana urinária, já estava fazendo xixi normal e eu pensei assim, 4 dias tomando antibiótico, acho que eu não preciso mais. Aquela colônia de bactérias gigante que tinha ali na minha bexiga, ela agora morreu uma parte, uma grande parte dela morreu, e uma parte ficou ali, recebendo antibiótico, mas resistente por causa da cápsula dela, da parede celular. E aí ficou aquela parte resistente ali, que não morreu. E eu fiquei me sentindo melhor. Com 7 dias, essas bactérias deram conta de se proliferar de novo na minha bexiga, só que vocês sabem que existe uma replicação, né? Elas
Toda célula parte de uma célula, teoria celular. Então, essas bactérias começaram a se multiplicar, só que quem começou a se multiplicar não foram aquelas que morreram, foram aquelas que ficaram, que deram conta de, até o 4º dia de tratamento antibiótico, segurar a barra. E aí, a replicação agora foi de uma bactéria totalmente resistente. Deu para entender mais ou menos? É só uma historinha aí para vocês fixarem na cabeça como é que funciona. Além de parede celular, a cápsula, eu tenho a membrana, que eu já sei como é composta. Depois da membrana, eu tenho aqui o citosol ou citoplasma. E eu estou vendo duas coisas aqui no citosol ou citoplasma. Eu estou vendo o cromossomo de DNA, ele está emaranhado de cabelo aqui, disperso por toda a célula bacteriana. Logo, eu já sei que, como as bactérias são células procariontes, elas não possuem carioteca, não possuem membrana nuclear, fica dispersa. Eu vou chamar essa região, então, de região do nucleoide. Região do nucleoide, tá? E o ribossomo está aqui, ilustrado por esses pontinhos pequenininhos, e os ribossomos são responsáveis pela síntese das proteínas, tá bom? A bactéria, então, eu posso chamar ela de gram-positiva e gram-negativa, e isso a gente vai ver melhor depois. Mas agora o que eu vou explicar para vocês é que o método de Gram, ele veio do Gram, o carinha que criou essa coloração. Ele usou lá Lugol, álcool, fucsina, esqueci agora, gente, perdão, não me odeio. Ele usou essa coloração para fazer. Ele não sabia que ia ter uma diferença, mas ele percebeu que, de acordo com alguns tipos de bactérias, umas ficavam roxinhas, azulzinhas, do jeito que você está vendo aí. Eu vejo roxo, tá? Mas eles falam azul. Ficou com essa coloração azul. E aí elas foram chamadas de gram positivo. E algumas outras, quando chegou no último passo lá da descoloração, da coloração, elas perderam a cor delas e elas ficaram rosa. Então, essas bactérias, elas foram chamadas de gram negativo. Isso é importante, eu não vou entrar nesse assunto agora ainda, a gente vai ver sobre isso depois, mas isso é importante para entender que, além delas terem estruturas diferentes, elas também têm função diferente e metabolismo diferente, coisas muito diferentes. E a coloração ajudou o homem a desenvolver essa parte, a detectar quais eram os tipos de bactéria que estavam atuando ali, se tinha a ver alguma coisa, essa estrutura delas, mais com bolinha, com bastão, né? Esse aqui de bastão, esse aqui de cocos, tal. Então, algumas bactérias foram chamadas de gram positivo e outras de gram negativo. A gente vai falar sobre isso na aula que vem. Tá? Então, continuando a falar aqui sobre as bactérias, elas são compostas também de proteína e lipídio, assim como toda a membrana das outras células, 40% proteína e 60% bicamado fosfolipídica, e ácidos graxos e lipídios são responsáveis pela condução hidrofóbica da porção interna da membrana. Então, vocês lembram que tem uma parte hidrofóbica lá, que a gente já sabe agora que hidrofóbicas são as regiões de estruturas que têm fobia à água. Elas não têm afinidade com a água. O que ajuda isso são os ácidos graxos, dos lipídios, aqui na membrana plasmática da célula bacteriana. Temos, então, a região do nucleoide, que nesse caso, nessa bactéria aqui, consiste na grande molécula de DNA, tá bom? Que tem proteínas associadas também, fica dispersa no citoplasma, porque não tem a membrana nuclear, então eu vou chamar de nucleóide. Aqui em cima está a membrana plasmática, mas ignora. O citoplasma, eu também chamo ele de citosol. Nele, o que eu acho? Sais, glicose, açúcar, RNA, proteína funcional, outras moléculas orgânicas e o principal que faz a síntese da proteína, a gente já sabe, o ribossomo, que é uma organela. Isso, acertaram. Os flagelos, aqui o flagelo, não são todas as células bacterianas que tem, tá aqui esse flagelo, lindíssimo, essa caudinha de macaco.
ela é responsável pelo movimento dessa célula. Essa célula consegue se locomover por conta desse flagelo. Mas ele atua também como uma fonte de energia, sabe? O jeito que ele se movimenta produz energia também para que essa célula possa se movimentar, entre outras coisas. Ele é composto de flagelina, que é uma proteína também, tá? E nem todas as bactérias possuem. As fibras, também chamadas de pili, e eu vou procurar depois para ver se tem alguma coisa relacionada com pili. Desculpa, gente. Elas são essas perninhas aqui ao redor, estão em todo o redor das bactérias. Aqui uma foto dos bacilos, que dá para ver bem como aqui são as fibras. Vocês conseguem ver? Ou pili. Aqui está aparecendo vários flagelos e ao redor da bactéria inteira esses mini flagelinhos. Tá? O que eles são responsáveis? Eles não têm nenhum papel assim além de mobilidade. Eles fazem com que a célula bacteriana consiga se locomover. Tá bom? Simples. Lembra que a gente falou sobre a célula procarionte ser uma célula menos complexa? É disso que a gente está falando. A célula bacteriana, a gente não tem muita coisa para decorar. Lógico que quando a gente for estudar bacteriologia, aí sim a gente vai ver. Vocês já estudaram bacteriologia? Ou é agora nesse segundo semestre? Ainda não. Ah, tá. Então prepare-se. Vamos falar agora da célula animal. Nós, animais, somos organismos eucariontes com células eucarióticas. Nós temos na nossa célula carioteca. É a primeira coisa que nos diferencia nossas células de células procariontes. Nós temos carioteca. Então, segundo alguns estudos, a célula que tem núcleo e tem a membrana nuclear, ela é um pouco mais jovem que a procarionte, que nasceu há 3,5 bilhões de anos, de acordo com teorias do Big Bang, né? Ou, para quem gosta de acreditar, ela começou a existir lá na pele do Adão, tá bom? Dos animais também que Jesus criou, né? No quinto dia, terceiro dia, não lembro. A primeira coisa que diferencia a gente é a carioteca, que veio há 1,5 bilhões de anos, muitos bilhões de anos depois do que as procariontes. Somos organismos eucariontes porque possuímos carioteca, tá? A carioteca verdadeira. Essa é a nossa diferença, e a gente vai ver depois que a nossa célula é bem complexa, mas a célula vegetal ela tem mais coisas que a célula animal. Agora que eu tinha uma imagem, agora que ela tá me dizendo tudo o que possui dentro da célula. E olha aqui quem tá de novo, a membrana plasmática. O que eu tenho aqui nessa figura de uma célula animal? Eu tenho aqui um núcleo. Ele está aqui nessa parte rosa. Então, o núcleo, ele não é essa bolinha aqui do meio, ele é essa bolinha rosa de fora. Eu tenho nucleolo. Já temos um nome para essa bolinha amarela de dentro do núcleo. Oi? Pensei que alguém ia falar alguma coisa. Eu tenho nucleolo aqui dentro do núcleo. Eu tenho retículo endoplasmático rugoso. Gente, tem um microfone aberto. Deixa eu ver quem que é. Não é ninguém. Não é aqui, não. Eu juro. Deixa eu abrir de novo aqui. Estão vendo a tela? Sim. Tá. Então, eu tenho retículo aqui nessa imagem que eu tirei da internet, tá? Endoplásmico. Deve ser um outro nome que eu posso falar, mas eu falo retículo endoplasmático rugoso, que é esse que está logo aqui ao redor do núcleo, e eu já consigo ver daqui mais ou menos que ele tem tipo
ele tem tipo umas dobrinhas. Acho que deve ser por isso que ele é chamado de rugoso. O liso, ele tá junto com o endoplasmático rugoso. Então, ele deve ser uma porção aqui de fora que não tem essas dobrinhas. A gente vai já saber por quê. Olha aqui o citoesqueleto safado, como colocaram aqui para ilustrar ele. Só essa miserinha aqui, mas você já sabe que o citoesqueleto, ele está presente em toda a nossa célula. Toda a nossa célula tem citoesqueleto com vários tipos de filamento, e a gente vai ver quais são. Mas aqui nessa figura, o citoesqueleto é essa paradinha aqui. Os lisossomas estão bem aqui. O complexo de Golgi, ele lembra um pouco o retículo endoplasmático rugoso. Mentira, não tem nada a ver. Só que ele também tem essas dobras, então a gente pode confundir. Eu lembro que no ensino fundamental, a gente teve que fazer tipo uma maquete, alguma coisa que representasse a célula animal, e eu lembro de confundir muito o retículo endoplasmático com o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Temos aqui a mitocôndria, temos o citoplasma, que é esse meio aqui, gelatinoso entre a membrana e o núcleo, o peroxoma, que é essa bolinha rosinha, e os ribossomos. Olha, os ribossomos aqui, eles estão representados diferente das outras imagens. Eles estão grudados aqui no retículo endoplasmático. Por que será? Temos também o vacúolo e temos os centríolos, tá? O que eu quero falar agora? A primeira coisa aqui que faz parte de uma célula animal. O glicocálice, a gente já tinha falado antes que o glicocálice são essas glicoses ligadas à proteína ou a lipídio que estão presas aqui na nossa membrana plasmática no meio externo. Não é dentro, é fora da membrana plasmática. Então, eu tenho aqui uma glicoproteína, é porque ela está se ligada a uma proteína. Um glicolipídio é porque ele está ligado diretamente no fosfolipídio. Tá bom? Aqui também tem carboidrato. E o importante que eu não tinha falado antes é que o colesterol, esquece essa imagem aqui, foca em mim. O colesterol, ele também está presente em toda a membrana plasmática. Eu esqueci de falar lá na aula anterior. Ah, mas o colesterol não é uma coisa ruim? Não, o colesterol é uma coisa maravilhosa que é necessário você ter. Até porque nós somos seres heterótrofos, né? A gente precisa se alimentar com sais, água, lipídio, gordura e tal. O colesterol é um tipo de gordura, certo? Quando eu falo assim, o meu colesterol tá muito alto, então eu tô doente, né? Eu preciso parar de comer um pouco de gordura. Eu tô falando do LDL, porque o HDL, vocês vão ver depois lá em bioquímica, eu acho, vocês vão ver que tem um colesterol ruim e tem um colesterol bom. Esse colesterol bom, ele é o que é necessário para o meu organismo. E ele tem uma função importante na membrana plasmática, que é dar consistência para ela. Vocês lembram que a membrana plasmática é um mosaico fluido, de acordo com Singer e Nicholson, né? Acho que agora não cheguei lá. Eles descobriram, quer dizer, estudando a fundo a membrana plasmática, eles chegaram à conclusão de que ela era um mosaico fluido, porque ela passeia, as coisas passeiam entre a membrana, eles se movem, se locomovem, né? E o colesterol, além do citoesqueleto que dá a forma e sustentação, o colesterol dá essa consistência. Dá essa consistência para que essa camada continue fluida e continue ali, ao redor, revestindo uma célula, tá? Então, aqui tem o colesterol, e vamos voltar agora para a glicoproteína e o glicolipídio. Por que é importante? Porque eles fazem parte do glicocálice, que, vou ler esse texto aqui, dada a relativa fragilidade da membrana plasmática, a maioria das células apresenta um tipo de envoltório que dá proteção e suporte físico. Então, além da minha membrana, que já é toda uma estrutura trabalhada, eu tenho esse glicocálice ao redor que é como se fosse uma redinha, sabe? É como se fosse uma redinha fina que também dá proteção e revestimento. A diferença é que essas glicoproteínas, elas
É como se elas fossem as fibras, elas chegam em outras moléculas e outras células antes da membrana. Então, elas também reconhecem outras coisas, elas também são seletivas, elas se ligam a coisas específicas. Essa é a função do glicocálice, tá bom? Aqui, continuando a falar sobre a membrana plasmática, então eu cheguei finalmente no Singer e no Nicholson, que foi os carinhas que estudaram e descobriram que a membrana plasmática era um mosaico fluido. As proteínas, elas conseguem passear. Os fosfolipídios, eles conseguem se locomover também. E como vocês já sabem, o citoesqueleto, junto com a membrana plasmática, eles têm a capacidade de se transformar em outras formas, certo? Eles, por exemplo, eles criam braços falsos para fagocitar alguma coisa que eles querem colocar para dentro, na endocitose, ou eles formam uma invaginação, para que outra coisa entre dentro da vesícula e vá para dentro da célula. Então, era necessário esse mosaico ser fluido. Essas coisas, elas estão ligadas uma nas outras, mas elas se locomovem, se movimentam e mudam de forma. Por isso, o mosaico fluido. Eu queria tanto baixar o vídeo para mostrar para vocês como que acontece essa... Tem no YouTube, tá, gente? Depois vocês dão uma jogada lá e vocês vão ver como que acontece. Só que eu fiquei com preguiça de baixar o vídeo. Tá. Aí eu mostro para vocês depois na próxima aula, se eu não ficar com preguiça. Aqui tá falando do colesterol também, tá? O núcleo, ele também é uma organela membranosa. A gente pensa que organelas são só essas que estão fora, mas o núcleo também é uma organela. Acontece que o núcleo, diferente das outras organelas, ele é o maior de todos, tipo grandãozão mesmo. Quando eu vejo, olha aqui, tá vendo essa imagem aqui do canto? Essa é uma imagem ilustrativa, ela não é real, tá, gente? Mas ela tá mostrando para mim aqui que eu tô vendo duas coisas só aí. Eu tô vendo uma membrana plasmática, eu tô vendo o núcleo lá dentro. É como se fosse mais ou menos isso mesmo. O núcleo é gigante, as organelas são minúsculas perto dele. Mas ele também é uma organela e membranosa, tá? Qual que é a função do núcleo? Ele é a cabeça pensante. Ele é o controle de tudo. O núcleo, ele dá conta de definir, decidir onde que as organelas vão atuar, quem que vai. As organelas também sabem, mas o núcleo é o comando de controle, tá? E o nucleolo está dentro do núcleo. Ele é outro corpúsculo esférico também, lá dentro do núcleo. Ele não é membranoso, olha só, ele não é uma organela membranosa, ele é um nucleolo, um corpúsculo que está dentro do núcleo. Só pode ser visto por microscopia eletrônica e ele tem outras coisas. RNA, proteínas e outras coisas que a gente vai ver depois também na parte da genética, tá? Esse RNA é o quê? É um ácido nucleico também, assim como o DNA, que ele é produzido a partir do DNA, tá? Nas regiões específicas da cromatina. A cromatina é o que é feito aqui, do que é feito o núcleo, tá? Cromatina. Olha aí quem chegou, o ribossomo. Olha como é a estrutura do ribossomo. O ribossomo, ele é formado por essas duas subunidades aí, constituída por 49 proteínas, tá? De sódio e 33. Isso aqui que eu esqueci agora, daqui a pouco eu procuro para vocês. Onde que ele se origina? Ele se origina lá no nucleolo, dentro do núcleo. Tá? E ele é encontrado durante todo o citoplasma. Deixa eu ver onde que está o ribossomo aqui. Ah, o ribossomo, ele está também aqui no retículo endoplasmático rugoso. E a gente vai já saber por que que ele está aí. O ribossomo, lembrando, ele não é uma organela membranosa, tá? Ele não é envolvido por membrana. Além dele estar por todo o citoplasma, o citosol, ele também está preso aqui no retículo endoplasmático rugoso. Por que será que ele está aí? Vamos ver. Ah, está aqui no texto já, né? Poliribossomos aderidos ao retículo endoplasmático, formando assim o retículo endoplasmático rugoso ou granular. Ah, não está dizendo não. Tá, qual que é a função dele? Produção das proteínas. Eu preciso dessas proteínas para elas formarem a minha membrana plasmática. Lembra que a membrana plasmática ela é constituída de lipoproteínas? Mas eu preciso também mandar proteínas para fora. São os ribossomos que mandam? Não.
Quem manda a proteína para fora são esses carinhas aí, proteína e outras coisas. Quem que é o retículo endoplasmático, então? O retículo endoplasmático, ele tem dois tipos. Ele tem o RER, que é o retículo endoplasmático rugoso, e ele tem o retículo endoplasmático liso. Aqui nesse desenho, eu consigo ver, então, esse espaço aqui, onde fica aí o núcleo, ele tá com esse espaço aí, mas é como se esse espaço tivesse oco. Eu vou voltar aqui na outra figura, para mostrar para vocês, aqui nessa figura, o retículo endoplasmático rugoso e liso está ilustrado por esse amarelo aqui. E vocês estão vendo que o núcleo está dentro dele, né? Nessa outra imagem aqui, que está mostrando só o retículo endoplasmático, está com esse espaço aí, denominado envoltório nuclear. Aí está lá núcleo, mas o núcleo não está aí. O que está aqui? Os ribossomos, que eles ficam grudados no retículo endoplasmático rugoso, e o retículo endoplasmático liso, que é como se fosse uma cauda ali desse rugoso, só que como ele não tem ribossomos preso nele, ele acaba não formando essas protuberâncias, essa ruga. Ele pode ser chamado de ergastoplasma, formado por sacos achatados, tem essa membrana com esse aspecto de vários pontinhos, grânulos, e a função deles é a síntese de proteína que vai para fora da célula. E nós sabemos que nós somos proteína pura, a gente precisa de proteína, a gente precisa sintetizar proteína, a gente tem que comer proteína. Qual é a célula responsável, então, pela síntese das proteínas que vão cair lá na minha corrente sanguínea? O retículo endoplasmático rugoso. Então, eu não posso confundir que os ribossomos, que estão presentes em todas as células de organismos vivos, ele faz a síntese da proteína que fica ali na minha célula. A minha célula precisa de proteína, mas eu preciso da síntese de proteína que vai para fora também. Aí entra o retículo endoplasmático rugoso. Quem que o retículo endoplasmático rugoso faz a síntese também de enzimas digestivas. Quem que são essas enzimas digestivas, meu Deus do céu? A gente vai saber já já. Não, vou falar agora, são os lisossomos, tá? Mas aí a gente vai falar daqui a pouco sobre eles. Já o retículo endoplasmático liso, que é essa caldinha aqui, perto do retículo endoplasmático rugoso. Na verdade, é uma coisa só que uma parte é rugosa, outra parte é lisa. Ela é formada por essas membranosas tubulares, tá vendo? Tem uns tubos aí nela. Não tem ribossomos aderidos sobre a sua superfície, logo a superfície é lisa. Qual que é a função? Já coloquei ali. É a síntese de lipídeos. Síntese de lipídios. Então, olha só. Vamos pensar. Manu, sou células que tem proteínas e tem lipídios. A maioria das minhas coisas aqui é isso. Eu tenho duas células, uma capaz de fazer a síntese de proteínas, que vai para o meu corpo, e uma capaz de fazer a síntese dos lipídios, a produção dos lipídios. Quem são as duas coisas? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, ele faz a síntese de proteínas que vão para fora da célula e a síntese de lipídios, certo? E tem uma outra organela não membranosa que faz a síntese de proteína para as minhas células. Quem são? Os ribossomos. Os ribossomos. Além disso, meu retículo endoplasmático liso, ele também tem uma outra função, que é a função de desintoxicação. Ele consegue fazer a quebra de outras moléculas do meu corpo, por exemplo, o álcool. Então, onde que eu vou encontrar muito retículo endoplasmático liso? Um exemplo, não é o caso de vocês, que a maioria de vocês tem 18, 19, 20, e não deveriam beber, e não bebem, né? Eu vou encontrar muito retículo endoplasmático liso lá no meu fígado, para fazer a quebra desse álcool. Então, é muito comum achar essa organela lá no fígado, porque ela é responsável pela desintoxicação do nosso corpo das células. Tá bom? Próximo. Aí o lisossoma, ele veio de onde? Ele veio aqui do retículo endoplasmático rugoso. Tem a função aqui, ó,
de fazer as enzimas digestivas, a síntese das enzimas digestivas. Então, olha lá o lisossomo, retículo endoplasmático rugoso, aí ele manda a vesícula de transporte para cá, passa pelo complexo de Golgi, que forma que vão ajudar na sintetização dessa organela. E olha onde eles vão atuar. Quem que lembra lá do transporte ativo por endocitose por pinocitose? Olha aqui, uma partícula alimentar chegando. Aqui, meio confuso esse desenho aqui, porque ele falou que aqui essa partícula foi fagocitada. Mas eu diria que essa partícula foi pinocitada. Eu não sei se esse termo existe, tá, gente? Eu não decorem ele, por favor. Para mim, essa partícula aqui foi pinocitada, porque isso aqui, para mim, é uma invaginação. Não sei para vocês. Ó aqui, que ela entrou, e aí ela fechou bem aqui, formou uma vesícula. Ó a vesícula aqui. Ó o lisossoma chegando. Lisossoma se juntou aqui e formou um vácuo e fez a digestão. Ele quebrou, olha como ela está aqui dentro dessa vesícula agora. Tava aqui uma bolinha de comida, de um brócolis, e agora ela virou várias partículas pequenas. O que vai acontecer com isso aí depois? Agora o lisossoma chegou, a membrana fagocitou ou pinocitou. Eu preciso ir atrás do qual que é o termo certo. E aí ela fez a digestão, ela é uma enzima digestiva, ela fez a digestão. A próxima coisa que vai acontecer agora vai ser expulsa da célula, né? E vocês já sabem como é que ela vai ser expulsa da célula, tá? Então, qual que é a função do lisossoma? É essa digestão celular, beleza? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, digestão celular. Ela se iniciou antes depois de sair do retículo rugoso, ela veio lá do aparelho do complexo de Golgi, ou complexo golgiense, que, assim como o retículo endoplasmático, também tem umas membranas que formam essas vilosidades, essas coisas, é meio achatado, rugoso. Aqui está dizendo que é saco membranoso achatado. Pode ser. Né? E associada a ela existem vesículas que são relacionadas ao transporte de molécula. Qual é a função do complexo de Golgi? Ela recebe a partícula, modifica e envia secreções. Quem que será do complexo de Golgi? Será que os hormônios saem dele, então, já que saem secreções? Sim, a principal função do complexo de Golgi é o armazenamento, a transformação e a exportação das substâncias da célula. Então, o complexo de Golgi é o responsável por essa secreção aí. Vocês lembram que a gente falou de secreção já, né? Quem que faz essa secreção é o complexo de Golgi. Gente, tá complicado ou tá dando para entender? Cada um tem uma função aqui. E não tá difícil retículo endoplasmático rugoso e liso. Um faz a síntese de proteína, o outro faz a síntese de lipídio, um faz a síntese das enzimas digestivas, o liso faz a desintoxicação, quebra de algumas moléculas, o lisossoma faz a digestão, o complexo de Golgi secreta. Tudo isso a gente já tinha falado lá na parte conceitual. Agora a gente só está dando essa função para os carinhos, que são os que fazem isso. Recebe, modifica e envia. Ele também forma os lisossomas. Isso aqui eu já tinha falado. E o acrossoma. O acrossoma, ele é aquela cabecinha lá do espermatozoide. O que o acrossoma faz? Ele solta uma enzima que vai degradar a parede do ovócito 1, que é o óvulo da mulher. E aí, degrada, ele vai lá tentando... A enzima tem na cabeça dele até que ele consegue degradar e furar e entrar, tá? O complexo de Golgi, ele não envia só secreções, ele também é o responsável pela síntese das enzimas que formam o acrossoma, tá? Mas isso aí vocês vão estudar melhor em outro momento. Mas é importante saber que é o complexo de Golgi que faz isso, tá? Quem que é o peroxissoma? Ou peroxissomo? Olha como ele tá. Coitado. Olha como ele tá aqui, ó, o peroxissoma, como ele tá ilustrado aqui na figura. Essa bolinha rosa aqui, ó. Tá? Ele tá aqui muito perto da membrana, é uma organela esférica, é por isso que ele tá aparecendo aqui bem pertinho da membrana, porque ele fica ali nas regiões
da membrana, das cabecinhas polares da membrana, tá? Ele é rico em enzimas oxidativas e está presente em todas as células eucarióticas. Essas células apresentam, lógico, a membrana nuclear que a gente sabe, que é a carioteca, e ela tem várias organelas, beleza. Mas qual que é a função do peroxissoma? A função do peroxissoma é a quebra do H2O2, que é a água oxigenada. A água oxigenada, ele faz essa quebra com a enzima catalase. Essa é a enzima do peroxissoma que é responsável pela quebra da água oxigenada. Inclusive, assistindo uma videoaula, para dar essa aula aqui para vocês, o rapazinho lá, ele mencionou um filme que eu assisti quando eu era moleca, mas na época eu não entendia direito o que estava acontecendo, eu tenho até que assistir de novo. Inclusive, vocês podem assistir também, que eu acho que vai ser legal. Como vocês estão com a mente bem fresquinha sobre a citologia, talvez seja uma experiência bacana, que fala lá do óleo de Lorenzo. Parece que o menino não tem essa organela, o peroxissoma, ele tem, só que está faltando as enzimas catalase, então ele não consegue fazer a quebra desse oxigênio e ele tem vários problemas, sabe? Mas eu lembro que esse menino, ele é baseado em fatos reais, esse filme. Na época eu ficava com uma dor do menino e eu tinha a mesma idade do moleque, né? Anos depois eu descobri que ele sobreviveu, viveu bem, casou e teve até 2 filhos lá, mesmo com as limitações dele lá. Então, tipo, o filme é muito massa de assistir. Diz que ele é velho, ele deve ser lá de 1990. Deixa eu colocar no celular silencioso. Bora, celular. Tá. A função do peroxissoma, então, é uma organela esférica, tá aqui, ela tem uma membrana simples, olha a enzima catalase aí dentro do peroxissoma, e ela também é responsável pela formação da bainha de mielina. A bainha de mielina é aquela cauda lá do axônio dos nossos neurônios, sabe? Aquela cauda lá, o axônio, ela é formada por bainha de mielina. Quem cria isso aí é o peroxissoma, tá? Então, para vocês verem como todas as células têm uma função especial no nosso corpo, funcional e fundamental, muito importante, porque a gente sabe que tudo que a gente está fazendo aqui são estímulos nervosos, né? Tudo é um estímulo que a gente está fazendo. Eu estou falando é um estímulo, eu estou vendo vocês é um estímulo, eu estou gesticulando é um estímulo, tudo é estímulo, nós somos estímulo, certo? Então, o peroxissoma é o responsável pela formação da bainha de mielina. O que eu vou escrever aqui no texto? Desintoxicação das células, principalmente realizar a catalisação do peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Certo, já falei. Os centríolos são organelas bonitinhas, eu acho eles lindíssimos, que tem esses 9 trios de túbulos. São 9 trios de túbulos? Esse desenho tá certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trios de túbulos proteicos, isso é proteína pura, que se organiza em cilindros. Eles são autoduplicáveis no momento antes da divisão celular. E depois eles migram para os polos opostos da célula. Qual que é a função dos centríolos? É a formação das fibras do fuso, que são os filamentos do microtúbulo. Onde eu tenho esses filamentos de microtúbulos? Filamentos. Quando eu falo filamentos, o meu citoesqueleto, por exemplo, ele é só filamentos, né? E é responsável também pela separação dos cromossomos na divisão celular. Isso a gente vai ver melhor lá na genética. Centrosoma, centríolos e microtúbulos. Tá, falei. A mitocôndria aqui, a mitocôndria. Qual que é a importância da mitocôndria? Todos os transportes que eu tenho, parte deles são passivo e parte deles são ativo. Nessa parte de transporte ativo, eu faço um gasto muito grande de energia, da energia celular, que é a ATP, a adenosina trifosfato, né? Que é um nucleotídeo responsável pelo armazenamento dessa energia que está em todas as ligações químicas da célula, certo? Qual que é o papel da mitocôndria, então? A respiração celular. Mas o que tem a ver a respiração celular com ATP, com energia? É porque é dessa respiração celular que são formadas as partículas sintetizadoras de ATP,
que vão, então, ser gastas nas minhas ligações químicas. Olha aqui como é que é a mitocôndria. Ela tem duas membranas lipoproteica aqui, a membrana interna e a membrana externa. Aqui tem os espaços intermembranosos dentro, esses cristais aqui, ribossomos também e outros grânulos. E tem aqui DNA também. Essa equação que está bem aqui, ela, se eu não me engano, ela tem glicose aqui no meio, que glicose é a base da nossa energia, nossa moeda de energia, que é o ATP, tá? Eu coloquei aqui só para ilustrar para você mesmo, porque eu não sei explicar isso aqui não, viu? Eu deveria, a Mayara vai me matar. Aí, o último, é o último? Agora eu já falei das organelas, vocês já sabem, toda vez que vocês virem essas organelas aqui dentro, vocês vão lembrar. E o citoesqueleto. O citoesqueleto, ele tem várias coisas que formam ele. Eles têm filamentos intermediários, ele tem microtúbulos, ele tem microfilamentos de actina, tá aqui esses. Esses aqui são os filamentos de actina, esses aqui, ó, que são tipo uma teia não, sei lá, uns vasos, eles são filamentos intermediários, são tubos mais intermediários, porque eles são assim, tubular, mas dentro ele tem um negócio entrelaçado. Olha os microtúbulos aqui, que são esses verdes retos, tá? É um emaranhado de vários tipos de fibras, é o que está dizendo aqui o texto. E o que ele faz? Qual que é a função dele para a nossa célula? Ele dá suporte, sustentação, consistência e firmeza. Ele faz ela mudar de formato para fazer uma fagocitose, por exemplo, uma pinocitose. Ele sustenta para que ela fique sempre naquela posição e, além disso, ele é um emaranhado de várias fibras, certo? É por elas que as organelas elas não ficam lá boiando na piscina de boa, não. Elas ficam entre o citoesqueleto, e é ele que auxilia para onde que ela tem que ir, ó. Todo mundo junto, o núcleo está aqui pensando, eu preciso que você mande uma organela ali para fagocitar aquele carinha lá. O citoesqueleto, junto com a membrana plasmática, todos eles vão trabalhar para que essa organela lá dentro se locomova e vá até o local onde ela precisa estar. Certo? Citoesqueleto. Ok? Chegamos agora na célula vegetal, e essa imagem aqui é uma imagem real de uma planta, né, de uma planta vista no microscópio, e eu tô vendo aqui que ela tem uma bolinha dentro, e ela tem é um hexágono, não sei, sou de humanas. Mentira, não sou de humana. Qual que é esse formato aqui? Não sei, gente. Um formato é muito louco. Um formato quadradinho. Formato meio quadrado. Foi essa parada aí que o Robert Hooke viu lá em 1665. Ele não viu a membrana plasmática da célula, ele viu a parede celular. É a primeira coisa que a gente consegue ver aqui. Tem mais coisas dentro. Por exemplo, olha aí a célula vegetal. Ela parece muito com as células animais, e é por isso que eu não vou falar dessas organelas aí de dentro, porque elas têm a mesma função. Então, eu estou vendo aqui mitocôndria, estou vendo retículo, estou vendo nucleolo, estou vendo núcleo. O que diferencia, então, uma célula vegetal de uma célula animal? E de cara, eu já estou vendo que ela é quadrada por fora aqui, que ela tem essa parada azul gigante. O que é isso? Então, olha aqui, as três coisas que diferenciam a célula vegetal da célula animal: a parede celular, os cloroplastos, que é essa paradinha verde bem aqui, quase perceptível, mas é porque ela dá a cor da célula, e a planta é verde, né? Cloroplasto lembra o quê? Quando eu falo de cloro, não vai falar que lembra de água sanitária. Cloro, eu lembro de clorofila, e a gente vai ver já já. E a outra coisa é o vacúolo. O vacúolo é essa coisa gigante aqui. Qual que é a função do vacúolo? Ela é uma cavidade, né, delimitada pela membrana, que eu vou chamar aqui de tonoplasto, que contém o suco celular composto por substância gástrica dentro dela. Então, algumas células podem ter esse pigmento, como as flavonas e antocianinas. As flavonas e antocianinas são compostos da planta que têm bioatividades incríveis, funcionais para a planta, tá? Então, o vacúolo, ele tem essa função de
de ter essa substância dentro dele e passar essas substâncias para dentro, para toda a planta, no caso. Substâncias ergástricas, o que que são? São substâncias que reservam os resíduos, produtos que fazem parte do metabolismo celular da planta. Quem são eles? Os amidos, as proteínas, os lipídios, os taninos, tá? Próximo, a parede celular. A parede celular, ela é composta de cromoplastos, que tem cloroplastos, tá? O cloroplasto é uma espécie de cromoplastos, e tem também os leucoplastos, só que os leucoplastos, eles não têm a clorofila, então eles não dão a pigmentação verde, diferente do cloroplasto, que é feita aqui a parede celular, tem clorofila. Qual que é a função dos cloroplastos, da clorofila? Ela tem a função de fotossintetizar. É ela que entra em contato com o sol e faz com que a planta fique lindíssima e maravilhosa, tá? Células vizinhas comunicam entre si através de poros na parede celular chamada pontuações. Essas pontuações são atravessadas por pontes citoplasmáticas chamadas plasmodesmos, que estabelecem condução entre o protoplasma dessas células adjacentes. Falei aqui? Ah, tá aqui. O cloroplasto está aqui dentro e ele é a organela que processa a fotossíntese, tá? Nele tem DNA e ribossomo, ó, o ribossomo aí de novo, porque se ele faz fotossíntese, ele precisa de proteína, ele faz muito gasto de energia. Sintetiza as proteínas e podem se multiplicar. Nesse interior tem um líquido que a gente vai chamar de estroma, tá? E o sistema dessas membranas é onde se encontra a clorofila, que encontra-se organizada em tilacoides agrupados em grana. Essa parte aqui do tilacoide, gente, vai ficar faltando para vocês, viu? Vou já ver o que é, que vocês me perguntem enquanto a gente estiver fazendo atividade. De boas. Tá aparecendo aqui o exercício? Sim. Beleza. Então, a primeira... eu tô meio sequelada, aí eu coloquei 6 de junho, mas é porque eu esqueci que o mês tinha passado já, tá, gente? Hoje é 6 de julho. Conversem comigo se quiserem, tá? Esse já não é mais momento de aula, a gente pode conversar de boas. A biologia celular, também chamada de citologia, é o ramo da biologia dedicado ao estudo das células e o desenvolvimento tecnológico da área da microscopia, e permite desvendar a estrutura celular. É correto afirmar que uma célula eucarionte é formada basicamente por parede celular, ribossomo e citoplasma. Uma célula eucarionte é uma célula que tem carioteca, uma célula verdadeira. Ela tem parede celular, ribossomos e citoplasma? Ela tem citoplasma, material genético e parede celular? Citoplasma, material genético e parede celular. Lembrando que o enunciado da questão está perguntando que ela é formada basicamente por, né? E eu sei que parede celular, aqui na questão A, ela não está em todas as células. Ela está em todas as células? Não. Ela está nas células vegetais. Então, eu já tiro essa questão aí. Citoplasma, material genético e parede celular. Todas as células possuem citoplasma. Todas as células possuem material genético. Todas as células possuem parede celular? Não. Letra C, membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido. Eu ficaria com essa questão aqui já. Deixa eu ver qual é a próxima. Cápsula, membrana plasmática e DNA. Tira essa, porque é uma célula eucarionte. Quem tem cápsula é uma célula procarionte. De quem? Oi? Gente, cápsula tá em qual tipo de célula procarionte? De quem? Cápsula. Das bactérias? Das bactérias. Então, a minha resposta correta aqui é a resposta C. Membrana plasmática, citoplasma e núcleo definido.
tá? Todo mundo acertou essa, né? Sim. Ou não? Aqui no comecinho, eu poderia me confundir e colocar parede celular, ribossomo e citoplasma, porque eu sei que uma célula eucarionte tem isso. Mas não são todas as células eucariontes que têm parede celular. Então, a letra certa é a resposta C. Segundo a teoria celular, lá de Schwann e Schleiden, todos os seres vivos são todos os seres vivos são constituídos por célula. 2, as diferentes formas de vida apresentam a célula comunidade básica. As diferentes formas de vida apresentam a célula comunidade básica. E todos os seres vivos são constituídos por célula. 3, o interior de uma célula abriga atividades essenciais para os seres vivos. Até aqui está tudo certo. E 4, uma célula é desenvolvida por uma célula pré-existente. Estão corretas as afirmativas? Gente, vocês têm medo de responder. Marquei todas. Todas as alternativas estão corretas? Eu coloquei todas. Eu marquei todas. Alternativas Eu coloquei estão corretas. todas. Tudo que ele falou aí foram conceitos da teoria celular. Todos os seres vivos são constituídos por célula. Com exceção de um ser que não é vivo, a gente não sabe o que é exatamente, que é o vírus, né? A organização... Deixa eu dar um tique aqui. A organização celular de uma célula eucarionte é mais complexa que a estrutura de uma célula procarionte. Na verdade, acredita-se que a célula eucarionte surgiu a partir de uma célula primitiva, que seria a célula procariótica. Células eucariontes apresentam estrutura que atuam como se fossem órgãos, realizando as atividades celulares essenciais para a célula. As mitocôndrias, por exemplo, são responsáveis pela síntese de proteínas na célula. Não só as mitocôndrias responsáveis pela síntese de proteína. Quem são? Ribossomos. Os ribossomos. B, realizam respiração celular, que produz a maior parte da energia necessária para as funções vitais. Certo. Será? Bora ver o resto. Elas digerem moléculas orgânicas como carboidrato, lipídio e proteína. Essa não é a função da mitocôndria, essa é a função dos lisossomos. Dos lisossomos. E atuam no armazenamento, modificação e liberação da substância. Não são as mitocôndrias também. Esses aí são os... Complexo de Golgi? Complexo de Golgi. Resposta B é a certa, respiração celular. Quando eu pensar em mitocôndria, eu vou pensar em respiração celular, ATP. As células são compostas quimicamente por substâncias orgânicas, como carboidratos, lipídios, proteínas e substâncias inorgânicas também, como água e sal mineral. Os carboidratos, por exemplo, além de conferir energia à célula, também se destacam pela função estrutural. Onde que tem carboidrato? Que eu falei que tem carboidrato. Aí tem aqui a resposta A, no hialoplasma, mas nem foi falado sobre hialoplasma. Na membrana plasmática, no peroxissomo e na parede celular. Onde que eu vou marcar aqui que tem carboidrato? Na parede, eu não lembrava. Na parede celular. Alguém esqueceu dessa aqui? Eu acho que eu devo ter falado. Eu esqueci dessa. Na parede celular. Aqui, resposta D. Essa aqui tem essa imagem que é massa. Você tinha que olhar aqui as questões e vir olhar as imagens. Tá? Da Universidade Federal de Santa Catarina. Abaixo está representada uma célula eucariótica com destaque para os mecanismos de transporte através da membrana plasmática. Sobre a biologia celular, é correto afirmar que letra A, os mecanismos de transporte A, B, C e D, lá na figura 1, corresponde ao processo passivo a favor do gradiente de concentração. Será que todos esses são passivos, mesmo a favor do gradiente de concentração? Aqui A, B, C e D? Não. Acho que não. Não são. Os transportes passivos, eles são de fora para dentro, enquanto que o único transporte passivo que vai de dentro para fora é a osmose. Lembra? Ela tenta equilibrar a água de dentro da molécula para fora. Então, a resposta A está incorreta. Na osmose, ocorre a passagem de água da solução hipotônica para hipertônica, correto?
Correto. Na difusão simples, observada no mecanismo B, cadê o mecanismo B? Ah, tá. Ali. Ocorre o transporte de substâncias hidrofílicas. Substâncias hidrofílicas que são substâncias que têm afinidade com água. É isso? Será que acontece na difusão simples? Não. Acho que não, né? Fagocitose, no destaque 2, cadê? Tá ali o processo de fagocitose bonitinho. Pode ser utilizada como mecanismo de defesa realizado por células especializadas como os macrófagos. Ah, a gente não falou dos macrófagos, mas eu sei que macrófagos fazem fagocitose. Deixa eu ver como é que tá essa imagem aqui. Aqui eu tenho uma bactéria, aqui eu tenho a minha membrana forma aqueles pseudópodes, e aqui eu fagocitei a bactéria dentro de uma vesícula. Tá correta essa? Alguém marcou essa? Eu marquei essa. Letra B e letra D estão corretas. Só não dá para marcar aqui, você tinha que escolher uma. Marquei a B. No epitélio intestinal, as especializações da membrana, chamadas de microvilosidades, que está aqui no destaque 3, olha, esse aqui é o epitélio do intestino, ele tem microvilosidades, reduz a absorção, evitando o transporte da endocitose. A gente não falou sobre isso, mas ele está ilustrando aqui, e o que ele está ilustrando está correto, tá? Então, essa questão aqui, tanto a letra B, quanto a letra D e a letra E estão corretos. Quem marcou letra A e C, errou. Alguém marcou A e C? Vai bem falar, não? Já foi. Essa aqui foi fácil demais. A organização dos componentes orgânicos nos seres vivos, com exceção dos vírus, em nível celular pode ser de 2 tipos básicos, procariótica e eucariótica. Isso aqui a gente não vai esquecer nunca mais na nossa vida. Com relação a esses 2 tipos de célula, assinale V para verdadeiro e F para falso. Primeira, nas células tem um microfone ligado. Tá. Nas células eucarióticas existe uma compartimentalização para atividades específicas, como, por exemplo, digestão e armazenamento. Existe isso nas células eucarióticas? Sim. Sim. Verdadeiro. Nas células eucarióticas, aqui eu já fiquei com as opções A, C e E. A, B, C, D, e E. Nas células eucarióticas, o material genético encontra-se disperso no citoplasma. Falso. Falso. Nas células eucarióticas, o material genético está dentro do núcleo, envolto da membrana nuclear, carioteca. Então, eu já matei a questão aqui. Já sei que a alternativa correta é a alternativa A, que a segunda é falsa, mas eu vou continuar falando a restante aqui. Nas células procarióticas existem, além de membrana citoplasmática, membranas internas denominadas de endomembrana. Não, quer dizer, as células procarióticas, a gente já sabe qual é a estrutura delas, são estruturas simples. Em células procarióticas encontram-se, além do DNA nuclear, o DNA mitocondrial? Não. As células procarióticas são encontradas principalmente nas algas e no fungos. Essa aqui não mesmo, porque eu sei que célula procariótica são só quem? Bactérias. As bactérias. Então, o reino Monera, né? Então, letra A. No bloco superior abaixo, são citadas 2 diferenças de componentes estruturais no citoesqueleto. No inferior, suas funções. Associe adequadamente o bloco inferior ao superior. O superior é esse bloco, que tem aí 1, microtúbulos, 2, microfilamentos. A gente falou disso lá no citoesqueleto e um pouco disso lá nos centríolos. Será que só com essa informação básica a gente consegue matar essa questão? A primeira sentença diz: locomoção do espermatozoide, ele é de microtúbulos ou ele é de microfilamento? O que vocês acham? Microfilamento.
Microfilamento? Isso. Sim. Ele não é microtúbulos? Microtúbulos. Mas aí, tá, eu não falei sobre isso, né? Como que vai saber? A ciclose lá nas células vegetais, ela é o movimento lá que acontece nas células dela. O que eu colocaria aqui? Microtúbulos ou microfilamentos? Agora ninguém vai falar, né? Microtúbulos também. Porque lá nas células vegetais, a ciclose, que é o movimento das células que acontece, eles acontecem também com auxílio do citoesqueleto. O citoesqueleto tem microtúbulos nele também. Eu não falei sobre isso, mas eu iria ler toda a questão e aí eu ia pensar assim, contração e distensão dos músculos das células musculares são microtúbulos ou microfilamentos? Eu sei que no meu músculo não tem microtúbulos, tem microfilamentos, certo? E a formação de centríolos, que eu falei lá no slide. Vocês lembram dos centríolos, que tem aqueles 9 trios de microtúbulos? Sim, professor. Por esses dois aqui, contração e distensão das células musculares, que são microfilamentos, e a formação dos centríolos, que são microtúbulos, eu já sei que a minha resposta correta... Calma, eu me confundi? Eu me confundi. Microtúbulos. A minha dúvida... Acho que a ciclose, professora, é microfilamentos. Tá certo. É a questão B. Tá? São microfilamentos. É isso mesmo. Porque os microfilamentos são a maioria do citoesqueleto, né? É isso mesmo. Tá? Essa aqui até me confundi, gente. Quando eu fiz esses exercícios aqui, eu queria saber se com que eu ia passar para vocês, o que eu sei que eu ia passar para vocês, eu conseguiria responder. E aí eu consegui responder e errei uma lá para baixo, que eu vou falar para vocês qual é. Falei, bom, eles vão conseguir responder também. Professora, Oi. a caudinha do espermatozoide não é chamada de filamento? É um filamento, né? Eu marquei a A nessa. Nessa eu marquei A, Eu marquei A nessa também. Eu marquei, foi a D essa daí. marquei D. Marquei a A. É a D. São microtúbulos, mas aí eu vou estudar um pouquinho mais sobre para falar para vocês e poder explicar. Uhum. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Eu nem lembro qual foi que eu marquei. Não fica aparecendo para vocês depois? Assim, marcado? Não. Eu marquei a A, professora. Seria 1, 2, 2, 1. Eu errei também, eu iria marcar essa aqui. E explicando para vocês. Tá, a próxima. Essa é a 7. Observe o esquema abaixo referente a uma célula eucarionte. O esquema apresentado se refere a uma célula. Eu bati o olho, eu já sei que essa é uma, eu já sei o que é essa célula. O que é essa célula? Animal, que apresenta a estrutura do número 1. E o número 1, ele está aparecendo o que para vocês? Vocês viram que eles não estão na ordem correta aí, né? Onde eles realmente ficam. Mas ele parece o que para vocês, esse número 1? Retículo endoplasmático Rugoso, cheio de pontinhos que são os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele não está só na célula animal, ele tá na célula vegetal também, certo? B, animal, porque se observa a ausência de centríolos. Só que uma célula animal tem centríolos. C, vegetal, porque apresenta a estrutura de número 2. Que estrutura é essa aqui de número 2, que tem essas coisinhas achatadas? Cloroplasto. O cloroplasto. Exatamente. Então, eu já sei qual é a minha resposta certa aqui, vegetal. Próxima, vegetal, porque se observa a ausência de vacúolos. Não, na célula vegetal tem vacúolo. E vegetal, porque apresenta a estrutura número 3. Número 3, para vocês, é o quê?
Mitocôndria. Mitocôndria, que está em todas as células, tanto vegetal quanto animal. Todas as células, calma, eucariontes. Tá. 9. Proposta em meados do século XIX pelo botânico alemão Schleiden e pelo zoólogo alemão Schwann, a teoria celular estabeleceu que a célula é a unidade fundamental da vida, e com o avanço tecnológico e científico, essa teoria vem sendo atualizada. Considere as informações acima e os conhecimentos relacionados ao tema e assinale a alternativa correta. Os lisossomos são vesículas que contêm enzimas capazes de digerir substâncias provenientes do meio externo através de fagocitose ou da pinocitose. Eles degradam organelas envelhecidas através da autólise e destroem a própria célula através da autofagia. Está correto ou não? Eu acho que não. Por quê? Eu não marquei essa. Não? Porque o lisossomo não vai digerir do meio interno, intracelular e não extracelular? Ou não? Digerir substância do meio externo, eles fazem isso no meio interno. As substâncias são do meio externo. Só que quando chega bem aqui, olha, fala de autólise, destruir a própria célula através da autofagia, não é uma exclusividade dos lisossomos. Outras células também fazem isso. Então, essa sentença já está incorreta. Se ela tivesse parado bem ali, capaz de digerir substâncias provenientes do meio externo através da fagocitose e pinocitose, poderia ser. As mitocôndrias são organelas celulares presentes exclusivamente no interior das células animais. Nelas ocorrem 2 etapas da respiração celular, ciclo de Krebs e cadeia respiratória, que é a fosforilação oxidativa. Tá correto? Sim. Não. Acho que o exclusivamente é que tá matando aí. Porque as mitocôndrias não são organelas que estão só nas células animais, elas estão também lá nas células vegetais. Então, essa já não está correta também. Mas... O resto está correto. O centríolo, estrutura constituída por 9 trincas de microtúbulo, possui grande importância no processo de divisão celular, visto que participa da organização do fuso mitótico. Será que está certo isso aí? Não sei. Eu acho. Marcaria um pontinho bem aqui, eu iria ver a outra lá. A membrana plasmática, também denominada plasmalena, consiste em um envoltório composto basicamente por fosfolipídio e proteína, na forma de mosaico fluido. Até aí está certo. Ela está ausente em células procarióticas. Está correto? Não. Não, tá errado. Não, porque a membrana plasmática está em todo tipo de célula, seja ela procariótica ou eucariótica. Então, a minha questão correta aqui é o centríolo. Ainda não sabemos sobre o fuso mitótico, mas saberemos. Essa foi a 9. 10. Em uma aula de citologia, o professor fez algumas afirmações relacionadas abaixo. Assinale o que foi incorreto. Incorreto, é o que está errado. Tá? O peroxissomo tem função de degradação da água oxigenada do álcool, correto ou não? Correto. Em uma célula eucariótica, podemos encontrar DNA no núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. Sim. Correto. Correto. Correto? Sim. Podemos encontrar Pode encontrar animal e vegetal. no núcleo, mitocôndrias e cloroplasto. No núcleo, mitocôndrias e cloroplasto. Tá correto? Sim. Sim, tá correto. Gente, podemos encontrar DNA no núcleo, mitocôndrias e cloroplastos. No núcleo. O que eu Não, entendi é que na é só o DNA no núcleo. no núcleo, aí a gente pode encontrar também mitocôndria e cloroplasto. Eu coloquei uma vida. Acho que foi a organização da frase, né? Porque o que eu entendi é que na célula eucariótica tem o DNA no núcleo, né, específico, as mitocôndrias e os cloroplastos, que é na Mas célula... aí teria 2 respostas erradas, porque a da difusão simples está errada também, professora.
Cadê? Não, gente. Calma. Não, eu acho que tá certo, tá errada essa questão, mas só que eu entendi também. Só que eu fiz questões com mais de uma questão certa. Calma, sou eu que estou lendo errado. Em uma célula eucariótica podemos encontrar DNA. Tá certo isso aqui, gente. Sou eu que estou lendo errado. Tudo bem, professora. Desculpa, me perdoe, não me odeio. Íons, eu marquei aqui, mas... tá, calma, deixa eu ler de novo isso aqui. Tá certo mesmo. Íons e moléculas importantes para a sobrevivência humana, como açúcares, aminoácidos e nucleotídeos, atravessam rapidamente a bicamada lipídica da membrana plasmática por difusão simples. Não, professora. Por quê? Quero que alguém explique. É porque dependendo da... Pode explicar. É que eu acredito que seria difusão facilitada, porque eles iam precisar do auxílio da permease. Muito bem, é isso mesmo. Isso, tá certo. Nos seres humanos, a fagocitose é exercida apenas por certas células especializadas que atuam no mecanismo de defesa contra infecções fagocitose. Isso aqui tá certo. São células especializadas mesmo que fazem a fagocitose, tá bom? Não são todas as células. Nas células do fígado, o retículo endoplasmático não granuloso possui enzimas que aceleram a velocidade de reações químicas relacionadas à desintoxicação do organismo, quanto a uma grande quantidade de substância, entre elas drogas como sedativos e álcool. Essa aqui está correta também. Então, a incorreta é a C e a B, que eu queria engolir, que era incorreta, mas não era. Só na minha cabeça, do jeito que eu estava lendo errado aqui, que era incorreta. Tá? Letra C. Preciso ler mais. Essa foi a 10. 11. Esse Google Forms precisa colocar, tipo, número da questão e letras também, porque eu juro para vocês, se eu olho aqui para cima, eu não sei que essa aqui eu tenho que, assim, fazer, vocês entenderam, né? Tem que fazer a continha para saber. Considere 3 afirmações. 1. Somos constituídos por células mais semelhantes às amebas do que as algas unicelulares. Estranho isso aí. Mas somos. 2. Meiose é um processo de divisão celular que só ocorre em células diploides. Esse aqui é correto. Procariontes possuem todas as organelas citoplasmáticas de um eucarionte, porém não apresenta núcleo. Erradíssimo. Então, eu não entendi muito bem essa aqui, mas eu sei que a 2 está correta. E se a 2 está correta e ela está... Qual que vocês marcaram? Eu marquei 1 e 2. Marquei 1 e 2. Marquei 1 e 2 também. Marquei 1 e 2 também. Correto, é 1 e 2. Somos constituídos por células mais semelhantes às amebas do que às algas unicelulares. É isso mesmo, amebas são protozoários, né? Organismos eucariontes. 11D. Os componentes celulares que estão presentes tanto em células eucariontes como procariontes são, essa é fácil, a membrana plasmática e mitocôndria, mitocôndria e ribossomo, ribossomo e lisossomo, lisossomo e membrana plasmática ou membrana plasmática e ribossomo? A última. Membrana plasmática e ribossomos. Membrana plasmática e ribossomos. Tanto células eucarióticas e procarióticas têm membrana plasmática e ribossomo. Mitocôndria só tem no eucarionte. Aqui, esse aqui, lógico, complementa a primeira. Lisossomo e membrana plasmática só está no eucarionte, e esse aqui também. Membrana plasmática e ribossomo está nas duas. Confuso, né? 12, 13. Verifique quais as relações apropriadas entre organelas celulares e suas funções e indique as alternativas corretas. Alternativas corretas tinha mais de uma. Será que vocês acertaram todas? Os lisossomos fazem respiração celular. Não. Quem faz a respiração celular são as mitocôndrias.
O complexo Golgi armazena proteínas a serem exportadas pela célula. Certo? Certo. Certo, ele é o correio, ele transporta coisas. O retículo endoplasmático liso é responsável pelo transporte intracelular de substâncias. Certo ou errado? Não, não é o retículo endoplasmático liso, gente. O retículo endoplasmático liso, ele é o que manda lipídios. Lembra que o rugoso manda proteína, o outro manda lipídio? Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteínas. Tá correto? Sim. A mitocôndria realiza a digestão de... Gente, calma. Lá. B, C, D, tá. Os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína, tá certo? A mitocôndria realiza a digestão de materiais orgânicos absorvidos pelas células. Quem faz essa digestão de materiais são os lisossomas, ou lisossomos. E os ribossomos também são responsáveis pela respiração celular. Nada a ver. Quais alternativas vocês marcaram? Ribossomos, para síntese de proteínas. Do complexo de Golgi que eu marquei. As respostas corretas são B e D. Complexo Golgiense armazena as proteínas a serem exportadas pela célula. A, B, C, D. E os ribossomos são responsáveis pela síntese de proteína. É isso. Professora? E sabe de uma coisa? Eu tô achando essa retículo endoplasmático liso responsável pelo transporte intracelular de substância está correto também. Você pode diferenciar o endoplasmático liso para o rugoso? O retículo endoplasmático rugoso, ele tem ribossomas nele, logo ele também é capaz de sintetizar proteínas. A diferença é que as proteínas dele, ele manda para fora do corpo, diferente do ribossomo. E ele também faz enzimas digestivas, que é o caso do lisossoma, lembra? É o retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso, ele faz a síntese de lipídio. E ele também, eu tenho certeza que essa aqui está certa também, essa C. Ele também é responsável pelo transporte intracelular de substância. Tenho três questões corretas aqui. B, C e D. Tá? Beleza? Próxima, 14. Entre as características de uma célula vegetal que distingue de uma célula animal, podem ser citadas a presença de A, cloroplasto, ocorrência da fotossíntese, que é o processo que depende de gás carbônico, oxigênio e luz. O cloroplasto, entre a característica da célula vegetal que diferencia da célula animal. Cloroplasto diferencia a célula vegetal do animal e tem a fotossíntese também. Só que a fotossíntese é um processo que depende de gás carbônico, oxigênio e luz? Não. Sim. Não. A fotossíntese precisa de gás carbônico e ela vai soltar, ela vai liberar oxigênio. O que ela precisa é aqui, ó, letra B. Letra B? Tá certo. O que diferencia ela é a letra B. Ela tem parede celular, a fotossíntese, que é um processo que depende de água, gás carbônico e luz. Vocês lembram de que quando a gente era criança no fundamental, e a professora dizia que as árvores eram quem davam oxigênio para a gente? Elas que faziam a respiração que era importante para a gente. Quem pega oxigênio e solta gás carbônico é o animal do ser humano e outros animais, a gente. Mas se a planta não tiver oxigênio, ela vai fazer a fotossíntese assim mesmo? Não, mas ela está falando do processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese, para ela sintetizar, ela precisa de oxigênio, mas para ela fotossintetizar, ela precisa de gás carbônico, água e luz. No caso, é referente à ocorrência, né, professora? Isso. Quando ele fala parede celular, é porque a parede celular é diferente da animal, né? Isso, né? Não é que ela é diferente do animal, não. É que animal não tem parede celular.
Só quem tem parede celular é a célula vegetal. Lembra que ela tem um quadradinho? Ah, é parede, né? É membrana, né? Isso. As outras aqui, mitocôndria, ocorrência da fotossíntese. Mitocôndria não diferencia, porque tanto a célula vegetal quanto animal tem. Cloroplasto e ocorrência da respiração celular, processo que depende da respiração celular, a célula animal tem também. E aqui a última, parede celular e ocorrência de respiração celular. Esse aqui, parede celular, só tem na célula vegetal mesmo, mas a respiração celular também está lá nas células animais. Então, eu vou marcar a letra B. Por isso, unicamente porque a fotossíntese não é um processo que tem oxigênio, sim gás carbônico. Ele pega água, gás carbônico e luz, né, faz a fotossíntese e libera oxigênio, que é o oxigênio que a gente respira maravilhosamente bem. Quem faz esse processo de pegar oxigênio e liberar gás carbônico somos nós. Essa eu errei por besteira. Oi? Essa eu errei por besteira. Não, na verdade é porque é uma pegadinha, né? Uhum. Eu marquei essa e depois eu marquei a B, aí eu tirei e coloquei a A. Se eu visse aqui processo que depende de gás, carbono, oxigênio e luz, eu também poderia marcar, mas eu ia pensar assim, pô, mas essa planta é fodona, né? Ela usa gás, carbono e oxigênio para fotossintetizar. Tá. E a última questão, as organelas citoplasmáticas desempenham nas células importantes funções. Das associações abaixo, uma é incorreta. Qual que vocês marcaram? Letra A, o retículo endoplasmático liso atua na degradação do álcool ingerido em bebidas alcoólicas. Essa organela é abundante em células do fígado, isso aqui está correto. O complexo de Golgi é mais desenvolvido em células secretoras e é responsável pela modificação e eliminação das secreções. Tá correto Sim. também? Oi, tá. Não, tá certo isso aí. É isso que eu falo. Os lisossomas exercem função autofágica, contribuindo para a renovação do material citoplasmático. Essa autofagia que os lisossomas exercem é como se eles conseguissem digerir os próprios enzimas que eles metabolizaram e não precisam mais. Eles conseguem como que eu vou conjugar esse verbo, meu Deus? Autofagia, autofágica. Eles conseguem fazer Autofagia. eles conseguem fazer a autofagia dessas enzimas, desses restos metabólicos, e assim eles conseguem fazer a renovação do material citoplasmático. Os lisossomos conseguem fazer isso. Eles jogam para dentro dele e aí quebram as partículas e elas deixam de ser maléficas, assim dizer. O retículo endoplasmático rugoso é muito desenvolvido em células com função secretora, como, por exemplo, as células do pâncreas e as células calciformes intestinais. Chegou nessa questão aqui, eu não sei muito bem se ela está certa, né? Isso aqui foi o que eu falei para vocês que eu errei. Porque... Não foi essa que eu errei, não. Essa aqui eu fiquei em dúvida. Os peroxissomos atuam sobre os lipídios, convertendo em açúcares, processo fundamental para a construção da membrana plasmática. Aí, quando chegou nessas duas, eu fiquei em dúvida, fui dar uma procurada, fui dar uma lida melhor, e aí eu vi que o retículo endoplasmático realmente tem essa função secretora, e que vai parar lá nas células do pâncreas e também nas células intestinais. Então, a minha resposta correta aqui são desses peroxissomos. Alguém errou essa aqui? Ficou em dúvida, alguma coisa? Eu fiquei em dúvida, eu acho que eu errei, eu não lembro qual foi que eu marquei. Tá. Eu não lembro qual eu marquei também. Eu fiquei em dúvida com essas duas últimas. É que vocês estão olhando aqui o meu, não estão olhando de vocês, né? Eu marquei a D, eu acho, nessa. Eu fiquei em dúvida também nessas duas, aí eu fui dar uma procurada, uma pesquisada. São questões assim, que hoje a gente teve a introdução à citologia, muita coisa a gente vai dormir e vai esquecer, mas muita coisa a gente vai fixar, que é o que acontece com todo assunto novo, que nem tudo a gente vai aprender na primeira aula.
algumas coisas vão fixar e a gente não vai mais esquecer, alguns termos, algumas ações das células, mas o mais importante é que a gente precisa continuar estudando, procurar outras coisas, ler outras coisas, dar uma olhada em vídeo, fazer outras atividades, porque como eu disse para vocês, esse aqui é o básico, e vocês, a partir de agora, vão ver coisas muito mais difíceis e complexas, e esse básico, você precisa saber. Você precisa saber para entender o resto. Agora, a gente está estudando as células dentro, quer dizer, a gente está estudando as organelas e as suas funções dentro da célula, mas as próximas disciplinas e os próximos assuntos vão começar a estudar o que essas organelas, o que a célula faz, né, funcionalmente no resto do corpo. Então, a gente precisa saber, certo? Eu espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Eu sou meio acelerada, assim, às vezes eu também me perco, viajo. Tive que estudar bastante para fazer essa aula aqui com vocês, porque muita coisa eu sabia e muita coisa eu não lembrava mais. Mas foi, assim, eu achei incrível o assunto. E eu espero que vocês tenham entendido